filosofia. Lição de vida, controle emocional, nunca brigar na rua, conselho vital. Disciplina, dedicação, autocontrole, violência não. Esses são princípios de um samurai. Humildade sempre, soberba jamais. Seu maior inimigo é você mesmo. Preste atenção, se olhe no espelho. Enfrente o medo, tenha proceder. Essa é a essência do karatê. Segura a onda, é dia de calejamento. Quebrar tijolo faz parte do meu treinamento. As cicatrizes são provas da demolição. O tempo passa, alcanço a graduação. Faixa preta, corpo de aço, feroz como tigre. Golpes traumáticos, fazer os katas exige dedicação. Ouço sensei, motivação, tipo Daniel San. Mestre Miyagi, discípulo e mestre, prontos pro combate. Ataque, defesa, contra-ataque. Basta um vacilo e é nocaute. Essa é a arte das mãos vazias, pra acabar com a tirania. Nunca fraquejar, lutar até o fim. Me dedicar, dar o melhor de mim. Hoje é sexta-feira, põe tudo no meu nome. Tem comitê, eu vou subir no tatame. Hoje é sexta-feira, põe tudo no meu nome. Tem comitê, eu vou subir no tatame. Hadouken! Hi, minasan, konbanwa. Boa noite, pessoal. Estamos começando o nosso terceiro episódio do Budocast. Nosso programa tem o intuito de propagar e divulgar a arte marcial. E o nosso tema de hoje é Karatê Do, arte militar, arte marcial. E para falar sobre esse tema, nós trouxemos o Coronel Márcio Saraiva. Boa noite aí aos nossos internautas, espectadores aí que estão prestigiando este Budocast, que é uma iniciativa de um sensei dedicado à arte marcial do Karatê Do e traz para todos nós a oportunidade de falar um pouco sobre a nossa vida militar correlacionada à prática do esporte do Karatê. Lembrando que você pode fortalecer o nosso programa curtindo, compartilhando, comentando nas nossas plataformas digitais, no Instagram e no YouTube. E lembrando também que o nosso programa é um programa independente, mas ele vai ao ar com a força dos nossos colaboradores. Rangel Refrigeração, Rubens e Edgley, Centro Automotivo, Mastersoft, Estofados, JP, tudo para máquinas de costura, Armando A, Refrigeração Automotiva. Quem é Márcio Saraiva? Márcio Saraiva é um cidadão brasileiro, nascido em Fortaleza, tá certo? Casado já praticamente há 41 anos, completa agora dia 16 de julho, 41 anos de casado, pai de 3 filhos e avô de 9 netos. Ontem nasceram meus 2 últimos netos, dessa ninhada tão abençoada por Deus, filhos de um filho meu que está em Portugal, né? E hoje, o militar da reserva, coronel da reserva, que teve a felicidade de conhecer vários rincões do nosso país, com exceção do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e o Amapá. Também dedicado às artes marciais, em especial ao karatê, tendo como meta de vida os valores cultivados dentro da carreira militar e aprendidos na arte marcial do Karatê Do. Coronel, qual foi o seu caminho para se tornar coronel do Exército e quais foram os desafios que o senhor enfrentou? Bom, eu iniciei praticamente a minha carreira militar por volta do ano de 1972, quando ingressei no Colégio Militar de Fortaleza. E lá passei 4 anos. Desses 4 anos do Colégio Militar, eu fui para a Escola Preparatória de Cadetes do Exército, em Campinas, São Paulo, onde SpaceX, onde lá permaneci 3 anos. Depois fui para a Academia Militar das Agulhas Negras, em Resende, lá permanecendo por 4 anos. Aí, declarado aspirante oficial, nós fomos
ao posto de capitão, fazer o aperfeiçoamento na Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais, já no Rio de Janeiro, propriamente dito, e cursamos a escola de especialização nossa. Daí em diante, nós fomos fazendo cursos e mais cursos dentro do Exército para nos especializar, nos condicionar a melhor servir a sociedade por intermédio do Exército Brasileiro. Aí ficou praticamente a carreira dando continuidade pelos tempos e os merecimentos. O Exército é uma escola de meritocracia, né? Existia até então as promoções por merecimento e por antiguidade. Graças a Deus, aí ao nosso esforço, nós conseguimos as promoções até coronel por merecimento. Também contando com o apoio de todos aqueles que nos instruíram e nos deram o apoio bem próximo, os amigos, os familiares, etc. Coronel, quais foram as suas principais missões e operações durante a sua carreira militar? Bom, junto à carreira militar, e na sua pergunta anterior, quanto às dificuldades, é muito importante, antes de partir para as missões, eu citar que a minha vida e carreira propriamente dita fora de muito sacrifício, muito devotamento, tá certo? Muita dedicação, foco no que queria, porque eu sou oriundo também de uma família muito humilde. Minha mãe era lavadeira, né? Lavava roupa para famílias mais abastadas em Fortaleza, e era servente de um grupo escolar, que hoje são as escolas municipais. Meu pai era calçador de rua, um funcionário público do município, né? Aqueles calçateiros que chamam por aí, que faz um calçamento, coloca aquelas pedras, né? Nas estradas, nas ruas. E com 7 anos eu perdi o meu pai. Meu pai veio a falecer e 7 anos quem conduziu a minha família foi basicamente uma irmã mais velha. A distância da irmã mais nova são praticamente 16 anos. Então eu era aquele filho caçula, distante, né? E por ser dessa família humilde, muita dificuldade nós passamos, não só na convivência em busca de melhores dias, mas nos custos, né? Para custear, nos recursos para custear um concurso que era muito difícil, que era do Colégio Militar. Mas conseguimos, graças a um major da reserva do Exército, que me concedeu uma bolsa num cursinho, e aí conseguimos estudar com esse benefício e passar para o Colégio Militar. Na vida militar, as dificuldades permaneceram. Por quê? Porque o Exército é muito exigente. O Exército, ele é focado, como eu falei, na meritocracia, em que o indivíduo vale pelo que ele é capaz, de forma individual, de forma meritocrática. Você tem que buscar ter perseverança, resiliência, coragem, determinação, foco na missão, tá certo? E fazer do estudo o seu trampolim para o sucesso que você deseja na carreira. E qual foi a pergunta que você fez? Me desculpe. Quais foram as principais missões e operações durante a sua carreira militar? Daí nós passamos a trabalhar no Exército em prol da sociedade, e dentro das vertentes da mão amiga e do braço forte. Servindo inicialmente como tenente, capitão e sucessivamente, nós comandamos frações do Exército, compondo um contexto geral do Exército Brasileiro. Aí eu comandei pelotão de operações especiais, companhias especiais, fui chefe de seção, né? Seções essas focadas em recursos humanos, em logística, comunicações, mais diversos setores que fazem parte da estrutura de uma grande unidade, de um potencial maior, para compor o braço forte ou mesmo a mão amiga. E tive a felicidade de comandar o batalhão que se encontra aqui em Campina Grande, que é o 31º Batalhão de Infantaria Motorizada. Nesse batalhão nós tivemos atividades tanto do braço forte como da mão amiga. Do mão amiga, vamos citar, por exemplo, em janeiro de 2007, né, que eu comandei em 2006, 2007 e 2008 aqui em Campina Grande, esse batalhão de infantaria. Em 2007 nós fomos a Sousa, auxiliar lá a Defesa Civil, contribuir com o município no enchente que houve em Sousa, uma grande enchente.
em tirar as pessoas que estavam ilhadas lá por essa enchente, em bairros mais periféricos e próximos a um rio que lá passa, e distribuir alimentos, cobertores e alocar essas pessoas em lugares mais seguros. Participamos de várias operações aí durante esses 3 anos de comando, dentre elas segurança das eleições, distribuição de água por intermédio do plano da Operação Pipa, né? Também participamos junto com outras unidades do Exército lá de Natal, João Pessoa, Recife, em greves, né, de instituições de segurança pública, e aí já é do braço forte, né, na vertente braço forte, como manutenção da garantia da lei e da ordem. Então, nós tivemos atividades diversas ao longo da carreira nessas 2 vertentes, do braço forte e da mão amiga. Coronel, como o senhor vê a evolução das Forças Armadas ao longo dos anos? Bom, eu vejo com bastante otimismo, porque as Forças Armadas elas têm sempre, dentro da legislação constitucional em vigor, o atendimento aos anseios populares, os anseios do nosso povo. Nessa busca de cumprir a sua missão constitucional, eu vejo as Forças Armadas sempre se preocupando e agindo no seu aperfeiçoamento, no seu adestramento, no preparo e emprego dos meios que dispõem como recursos humanos e materiais. Está sempre buscando atender da melhor maneira o que a nação necessita para manter-se uma nação livre e soberana. Legal. Coronel, talvez alguns dos nossos teleweb telespectadores ou web telespectadores não saibam, mas o senhor é Yondan, 4º Dan em Karatê Do, né, pela CBK, Confederação Brasileira de Karatê Do, é filiado à JKA, a Associação de Karatê do Japão, é mestre em esgrima, não é? Pela Escola de Educação Física do Exército Brasileiro, enfim, é um conhecedor profundo, pesquisador, um cientista marcial da arte marcial, enfim. E a gente agora vai adentrar um pouco também nessa arte militar do Karatê Do, da arte marcial, e eu gostaria de saber do senhor como o senhor começou a praticar Karatê Do e qual foi o primeiro contato que o senhor teve com a arte marcial. Bom, eu iniciei o contato com a arte marcial em 1973, quando aluno do Colégio Militar de Fortaleza. Confesso que procurei de uma forma errada que se deve procurar uma arte marcial. Eu procurei puramente por vingança. Vingança por quê? Porque eu tinha 13 anos de idade, estava numa festa familiar dos vizinhos de um bairro que morávamos lá em Fortaleza, e nessa festa 3 elementos já praticamente adultos tentaram adentrar no local e foram postos para fora, não foram permitidos. E eles ficaram andando ali por perto. Quando eu saí para voltar para minha casa, esses 3 elementos, drogados, né, porque eles estavam fazendo uso de maconha, eles me abordaram e partiram para agressão física. E aí eu apanhei, né? Como eu gravei a fisionomia deles e sabia que eles moravam no bairro, eu digo, poxa, eu vou me defender, vou aprender a me defender e vou pegar um por um. Vai haver uma resposta. Aí vou dar uma resposta, né? E aí procurei uma academia que ficava próximo da minha casa, por felicidade, que era a Associação de Karatê do Ceará, a primeira academia de Karatê do Ceará, que é a ASCACE, conta dos idos de 60. Né? Depois eu falo um pouco da origem dessa academia. Mas lá eu fui introduzido na filosofia do Karatê Do e fui demovido daquela iniciativa que era de vingança. Fui aprendendo os valores e fui deixando para trás, tá certo? Esse espírito que não faz bem para o ser humano. E daí comecei a me enfronhar junto ao Karatê, porque vi uma similaridade muito grande entre o Karatê, a arte marcial Karatê e a vida militar. Qual o estilo de Karatê Do que o senhor pratica e como o senhor pratica e aperfeiçoa todos os dias? Bom, o meu estilo é o Shotokan. É o estilo mais praticado no mundo, né? Após a Segunda Guerra Mundial, em 1945, vários professores de Karatê, vários senseis, espalharam-se pelo mundo para difundir a arte do Karatê, né? A arte marcial do Karatê.
E eu me afeiçoei muito à maneira como se pratica o karatê pelo estilo Shotokan, que é o estilo do Sensei Funakoshi, que é o patrono do karatê Shotokan. Daí eu passei a me aperfeiçoar, me especializar pelo estudo, buscando nos professores o conhecimento sempre além do que ali estava sendo ministrado, buscando leituras, né, que eram, a épocas passadas, eram muito difíceis, hoje estão muito mais acessíveis, principalmente pela internet, né, e buscando participar, presenciar em cursos por onde ia passando. Às vezes tinha um professor que ia ministrar um curso sobre kata, outro sobre Kihon, outro sobre técnica, outro sobre mais a filosofia, e eu sempre buscando conhecimento para que melhor pudesse servir a nossa sociedade aplicando os valores do Karatê-Do. Dessa forma é que eu busco me aperfeiçoar, não perdendo o foco de que, por ser um oficial oriundo da arma de infantaria, a arma esta que tem por objetivo conquistar o terreno, ocupar uma posição para dizer que aquela posição é sua, que aquele rincão ali que foi conquistado é seu, porque não existe pertença de algum lugar se não tiver alguém ocupando, né? Se fica simplesmente fica um lugar ermo e qualquer um que chegar é dono. Então precisa ter o homem presente. E a infantaria é essa arma que tem um contato direto com o inimigo, vê os olhos do inimigo, conquista o terreno e diz: esse terreno é nosso, esse terreno é da minha pátria, esse terreno pertence ao meu povo. E aí a infantaria, nos quartéis de infantaria, sempre apresente um militar que pratica uma arte marcial, quer seja judô, jiu-jitsu, boxe, karatê, e a gente vai treinando na instrução de lutas como praticar a melhor autodefesa, né? Então é dessa forma que eu fui buscando manter viva a chama do Karatê-Do em nossa vida durante a carreira militar. Após a carreira militar, eu fui para a reserva, né, em 2010, é que eu voltei a praticar Karatê nas academias. Porque, como eu falei inicialmente, eu treinei em Fortaleza durante o Colégio Militar. Quando eu fui para a SpaceX em São Paulo, né, em Campinas, São Paulo, eu treinei por 3 anos lá com um professor Mishima, que era japonês nato, e treinava 3 equipes de karatê. Ele e mais 2 alunos dele treinavam 3 equipes de karatê na escola preparatória. Tudo voltado à arte da guerra, né? Tudo voltado à prática da defesa pessoal, do emprego marcial do karatê. E pela dedicação e reconhecimento do professor, ganhamos a oportunidade de 2 vezes por semana frequentar a própria academia dele na cidade, na quinta-feira à noite e no sábado à tarde. E aí fui tomando cada vez mais gosto. Depois da escola preparatória, eu fui para a academia militar, mas lá eu fui convidado e praticamente escalado. O exército ele convida, mas é um convite que tem que ser irrecusável, né, quando você é indicado, para fazer parte da equipe de esgrima, né? A esgrima, para quem não conhece, é uma arte também de combate, desde a época medieval, em que tem 3 armas: a espada, o sabre e o florete. E aí você vai se especializar naqueles que mais o teu biotipo se adapta. Então eu, como a minha estatura era uma estatura normal, eu fiquei com as armas mais rápidas, que eram o florete e o sabre, né? Rápidas e de maior violência, né, para a arte da esgrima. Como os samurais, né? O samurai ele não só tinha o karatê como mão vazia, como também usava da esgrima com as katanas, né? Com a katana para imprimir a sua missão de defesa daquelas localidades. E daí, com o advento da esgrima, a parte como atleta da Academia Militar das Agulhas Negras, como esgrimista, foi que mais tarde me deu acesso à convocação pela Escola de Educação Física para fazer o curso de mestre de armas, que é um curso bem avançado, é um mestre na área de esgrima como professor para as escolas militares, especialmente
na academia militar, na escola preparatória e nos colégios militares. Os quartéis eles ficam mais com a parte de arte marcial, de karatê, boxe, judô, jiu-jitsu e outras mais. A esgrima está mais focada para as escolas de ensino de nível médio e nível superior. Eu já fui agraciado e adadivado, já tive a oportunidade de vê-lo colocando em prática o conhecimento do senhor em competições de karatê-do e vejo e percebi em loco, né, a dedicação e o conhecimento que o senhor tem colocando em prática. Então, assim, raramente a gente vê, não é, assim, praticantes, estudantes de karatê-do, a gente chama assim até corril das antigas escolas, ter tanta vitalidade, né, tanta técnica, assim, tanta força de vontade colocada em prática na parte competitiva. Então, assim, eu vi realmente, assim, o senhor colocando o karatê-do em prática. E para mim, assim, no dia que eu tive a oportunidade de vê-lo competindo, até hoje eu guardo na memória. Lembrando que o nosso programa é um programa, tá, independente, mas vai ao ar com a força e o apoio dos nossos colaboradores. New Way Academia na Santa Rosa, Galeto do Gordo, o Galeto na Brasa da Cidade, no Retorno da Santa Rosa, Que Pastel do Catolé, Deivão Barbershop na Santa Rosa, JR Oxigênio, Ferramentas e Serviços na Assis Chateaubriand. Coronel, como o karatê-do influenciou a carreira militar e a vida pessoal do senhor? Bom, o karatê-do, ele traz muita similaridade com os valores militares, né? Do karatê, como na vida militar, nós prezamos por coragem, determinação, resiliência, companheirismo, camaradagem, foco na missão. Então, esses valores, né, focados com retorno em especial para a sociedade, pela formação do caráter e do cidadão, que com esses valores melhor servirá à sociedade, o Exército, a Marinha Aeronáutica, né, as Forças Armadas de uma maneira geral, em especial o Exército a qual eu pertenço, tem esses valores como primordiais para melhor servirmos a nossa sociedade, tá certo? Na vida civil, em especial para a família, também são muito importantes esses valores do karatê, na medida em que você põe em prática essas virtudes, né, que o karatê desenvolve, em especial a determinação, a coragem para cumprir com a sua obrigação de chefe de família, enfrentando as adversidades da vida, para melhor prover a família com o aporte necessário para a sua sobrevivência, dentro das diversas áreas, né, tanto do lazer, do trabalho. Então, o karatê ele tem trazido para mim, e para muitos com certeza, essas virtudes necessárias para você ser um bom pai de família, ser um bom filho, ser um bom cidadão, a construir uma sociedade melhor. Coronel, qual é a visão do senhor sobre liderança e disciplina? E como o senhor as aplica em sua carreira militar e no karatê-do? Bom, liderança e disciplina são muito importantes, né, tanto para a vida militar como para o karatê-do. A liderança, você tem a prática da liderança no karatê como na vida militar, quando você foca em conduzir um grupo de pessoas que estejam afetas à sua missão, pelo exemplo, principalmente pelo exemplo. A liderança você conquista, né? Conquista a confiança daqueles que estão subordinados a você para cumprir a missão, e o exemplo é que vai arrastar essas pessoas, porque a palavra convence, mas o exemplo é que arrasta. Você não pode ficar focado só na teoria, só nos valores filosóficos, para convencer uma pessoa a cumprir uma missão que comprometa até o risco da sua vida, né? Ele tem o risco de morrer numa missão. Como é que você vai conduzir essa pessoa para enfrentar esse risco? Pelo exemplo, né? Você vai dar instrução, vai conduzir e vai estar presente. Então, a liderança ela é muito importante para a prática do karatê-do, como também para a vida militar. A disciplina, ela no Exército, ela está associada à hierarquia e disciplina, que são dois pilares importantes para a condução de qualquer grupo social, né?
Com disciplina, você tem o cumprimento de horário, o cumprimento de colaboração com os demais companheiros que estão a desempenhar determinada atividade. É comum você ver em academias que seguem o rigor da busca da disciplina como ferramenta de aprimoramento, você vê os alunos limpando a sua academia, né? Passando o pano ali no dojo, e outras atividades mais. Essa disciplina é o sentimento de colaboração e de forma espontânea para o bem comum. Então, liderança e disciplina andam a par e passo, tanto na carreira militar como na prática da arte marcial do karatê. O fato da hierarquia que nós aplicamos no Exército, soldado, cabo, sargento, oficiais aí superiores, nada mais são do que degraus na carreira, que cada um desses degraus tem uma esfera de atribuição. No karatê é a mesma coisa. No karatê você inicia com a faixa branca, ou cinturão branco, usando a terminologia mais apropriada dentro do linguajar japonês, o cinturão branco até o cinturão preto, né? A faixa preta. Então tem vários passos, vários degraus que são hierarquizados. A hierarquia, ela não serve para subordinar ninguém. Ela serve para que a missão seja cumprida, porque sempre vai haver necessidade de termos quem planeje, quem coordene, quem fiscalize, né? E quem executa, quem apoia. Então, essas funções, elas são hierarquizadas para que a missão comum seja bem cumprida. Não existe nenhum quartel só de soldado. Tem que ter soldado, tem que ter cabo, tem que ter sargento, tem que ter um coronel. Não existe quartel só de coronel. Não existe academia só de faixa preta. Não existe academia também, ou associação só de faixa branca. Então tem que ter um escalonamento para que haja uma ordem e essa ordem gere um progresso comum. Então é essa a visão que eu tenho sobre liderança e disciplina. Vamos registrar aqui a participação dos nossos web telespectadores. Maiara Raquel, Silas Silva da Paraíba, professor, escritor, pesquisador. Boa noite, professor Nando César, parabéns pelo programa. Aldair Molinari Júnior, parabéns pela trajetória. Esse é um irmão. Irmão? Irmão de arma, estivemos juntos e trabalhamos juntos. Ele está hoje lá em São Paulo, lá em Santos, próximo a Santos. Parabéns pela trajetória, caríssimo irmão de armas e de alma. Eduardo Aguiar, boa noite, senhores. Prestigiando o Budocast, parabéns, Nando César, meu amigo Eduardo Aguiar, ativista cultural, da área da segurança também. Um abraço, meu amigo. Wagner e Fernando Nascimento, muito bom. Solange Saraiva, parabéns ao programa, gratidão. Fernando Carvalho, ótima entrevista, top. Sheila Carvalho, parabéns ao amigo, irmão Márcio, exemplo de honradez em todas as áreas da vida. Você é referência, com certeza, professor, você é uma referência. Al Pacino, boa noite. Wagner e Fernando Nascimento, gostaria de saber quem tem vocação para o Karatê Do. O senhor pode responder. Gostaria o quê? Desculpe. Gostaria de saber quem tem vocação para o Karatê Do. Bom, quem tem vocação para o Karatê Do, que venha a praticar, venha participar conosco em qualquer uma academia séria, né? Nós sabemos que hoje, dentro de uma diversidade grande de academias aí fora, nós temos que buscar academias que foquem na prática do Karatê Do. O que é o Karatê Do? É uma arte marcial e o Do é o caminho, é a vida, né? É muito importante nós diferenciarmos, embora ambos que eu vou falar sejam complementares e sejam importantes. O Karatê como arte marcial e o Karatê como esporte. O Karatê como arte marcial faz parte de um sistema de vida para melhor nos dedicar ao crescimento do corpo, né, da qualidade da vida do corpo, da saúde física, faz parte do condicionamento técnico, da arte de defesa pessoal e faz parte do espírito. Esse espírito não é um espírito religioso, muito pelo contrário. O espírito religioso é uma força também de fé
que nos mantém no cumprimento da nossa missão social para a qual Deus nos colocou na Terra. Mas é o espírito combativo, o espírito de vencer os obstáculos, é a vontade, a determinação, a resiliência, né? A coragem moral de corrigir, a coragem para enfrentar os obstáculos da vida. Então, quem tem um pendor, quem tem o amor, que acha que se encontra bem no karatê, que vá praticar. O karatê deve ser uma qualidade de vida a mais, né? Ele deve ser praticado e nada impede de, ao longo da prática do karatê, você também praticar o karatê esporte como competição, né? Eu lamento só aqueles que vão para o karatê como esporte para competição, porque muitas vezes não vivenciam esses valores do karatê, e sim a busca apenas de medalha e de troféu. Que quando a idade ou o condicionamento físico não permite mais competir, ele abandona a prática do karatê. Conheço vários que fizeram isso e que vão fazer também, porque cada um tem o livre-arbítrio dado por Deus para escolher o seu caminho. Mas aquele que tiver um sentimento a mais para se dedicar ao karatê, que o faça, qual seja a sua idade, qual seja o seu condicionamento físico. Hoje nós temos praticantes do karatê-do dos mais diversas faixas etárias, como também dos mais diversos condicionamentos físicos. Temos paralímpicos hoje também participando do para-karatê, vamos dizer assim, né? Então, é um estilo de vida o karatê-do. Então, eu agradeço muito a sua pergunta, porque nos proporciona informar e cativar aquele que tem pendor para a prática do karatê como um aprimoramento da sua vida. É verdade. E o karatê-do, ele é um estudo marcial filosófico para a vida toda. A vida tem toda. Começo, meio e não tem fim. E continuidade, não tem fim, não né? Tem fim. E trabalha as valências físicas, enfim, é como o senhor falou, o Xing Tai, mente, corpo e espírito, né? A saúde mental, a saúde física e a saúde social. Então, vocês que queiram, né, tem curiosidade em conhecer o karatê-do, procure uma escola, não é? Uma escola que tem um profissional, um professor capacitado, e é muito bom, né? É uma condução e uma condição de vida, né? Então, o karatê-do é para a vida toda, né? O karatê-do não é o que passa, é o que fica, né, professor? Professor, como é que o senhor motiva e inspira os seus subordinados e os seus alunos? Bom, eu busco arrastá-los pelo exemplo. Eu procuro me dedicar ao máximo para mostrar, por intermédio do exemplo, de que nós somos capazes de ultrapassar os mais diversos obstáculos, até aqueles obstáculos que inicialmente nos pareciam intransponíveis, né? Porque o karatê é assim, né? O karatê, ele nos dá esses valores espirituais de busca e foco na nossa missão, no que nós queremos, e busco me aperfeiçoar por intermédio de cursos, por intermédio de leitura, profunda leitura, porque a leitura você capta mais detalhes, você vivencia esses valores que ficam nos bastidores do karatê, que fazem com que nós possamos servir melhor a sociedade e trazer para o aluno aquela atitude, aquela informação o máximo atualizada possível e, em especial, sendo criativo, né? Nós temos que buscar o conhecimento nas diversas academias que estejam próximas, porque eu considero que o karatê, principalmente o karatê-do, né, o caminho das mãos vazias, o estilo de vida, eu considero muito grande para estar na cabeça de um só professor. Certo? Então nós temos que ter a humildade até de buscar muito mais conhecimento, porque o que achamos que sabemos é muito pequeno, muito ínfimo diante da grandiosidade que o karatê tem a nos passar. Então eu busco, e onde eu chego, em Fortaleza, tem 2 academias lá que eu frequento, a minha original e uma outra do professor Cartacho, que é o 8º Dan, na escola, no colégio 7 de setembro. Eu tive com ele, comprei alguns livros dele, é um professor que vive já há muitos anos a arte do karatê. Então tem muito a nos ensinar. Todos temos que aprender uns com os outros, ninguém é dono da verdade, né? Então é dessa forma que eu busco estimular, busco fazer crescer e crescer junto com os alunos, porque quando você ensina, você aprende 2 vezes, né?
Verdade. E existem 3 pilares para o sucesso na vida social, na vida militar e na vida marcial. Coerência marcial, praticar aquilo que se ensina. Sim. Humildade marcial, perguntar aquilo que se conhece. E generosidade marcial, né, ensinar aquilo que se sabe. Professor, qual o papel da resiliência e da perseverança na liderança e do Karatê Do? Bom, a resiliência e a perseverança são muito, muito próximas, né? A resiliência é aquela atitude que nós temos que ter mesmo diante de uma derrota, né? Então, às vezes, uma fraqueza de um dia, você está resfriado, ou está com algum outro problema, ou o companheiro que está fazendo você aprender lhe bateu demais, né? Sem a busca de machucar, porque nós temos essa preocupação, o Karatê não há com busca de machucar ninguém, pelo contrário. Você, às vezes, num determinado treinamento, você diz, puxa, hoje eu falhei bastante. É voltar no dia seguinte com vontade de crescer, vontade de corrigir aquelas falhas. Aí é uma resiliência, é voltar mais forte, né? E a perseverança é persistir nos seus objetivos. Eu entrei para o Karatê para quê? Né? Eu entrei para a carreira militar para quê? E hoje eu sou dentista para quê? Tem dificuldades que nós vamos encontrar em todos os campos das atividades humanas. Agora nós temos que ter foco, fazer tudo com o coração, né? Então, se eu busquei o Karatê porque eu encontrei ali uma realização pessoal ou também, mais ainda, uma ferramenta para ajudar meu próximo, eu tenho que persistir, tá certo? Cada degrauzinho daquela, cada faixa que eu estou conquistando, cada cinturão que eu estou conquistando, vai me aperfeiçoando, me aprimorando para não só praticar, mas pôr em prática para o bem da sociedade. Às vezes as pessoas nos perguntam qual é o verdadeiro sentido do Karatê Do. É nunca precisar usá-lo. Porque não trata-se da vitória nem da derrota, mas do aperfeiçoamento do caráter do praticante e do estudante. Coronel, quais foram os maiores desafios que o senhor enfrentou na sua carreira militar e no Karatê Do? Bom, aí eu tenho 2 passagens distintas. Na carreira militar, eu tive um desafio muito grande, uma dificuldade, mas graças a Deus saímos exitosos, que foi o curso de Guerra na Selva em 1994. Isso aí me marcou bastante porque eu entrei para o curso com a idade já de 36 anos, né, bastante avançada para o que os cursos naquela especificação eram cobrados, né, eram parâmetros, porque os demais alunos tinham 23, 24 anos. Então, você com 37 anos, você tem 36 anos, 37 vai completar, você tem um tempo, né, um delta X de tempo maior para se recuperar do que um garoto de 23 anos. O garoto de 23 anos, o curso dura 3 meses, né, então é um desgaste constante. Mas o poder de recuperação do jovem é muito mais rápido e muito maior do que uma pessoa com mais idade. Então, eu com 36 anos, eu tinha que estar ali muito bem fisicamente, muito bem psicologicamente, para acompanhar aquela gurizada. E graças a Deus, no nosso curso que nós tivemos 41 matriculados, 41 iniciaram o curso, nós tivemos a felicidade, a graça de Deus, de sermos contemplados com a conclusão do curso, ter o brevet da onça no peito, ser guerreiro de selva, e no efetivo de 17 homens que conquistaram esse evento, né? essa manicaca que a gente chama, esse brevet. Então, essa aí foi na carreira militar. E no Karatê Do, foi agora em 2023, em dezembro de 2023, quando nós nos propusemos a mudar de faixa, né? A subir mais um degrau, e fomos avaliados já com 65 anos, para o 4º Dan, né, que é a 4ª faixa preta no montante de 10 faixas. Né? O maior grau de Dan que nós temos conhecimento é o 10º Dan. Né? Então, eu conquistei o 4º Dan de uma forma especial, né, porque você tem que fazer um requerimento, justificar a sua ascensão àquela faixa, é um protocolo que o senhor muito bem conhece, em que eu fui cobrado de uma forma sui generis, né? Graças a Deus foi
foi exitosa essa nossa propositura, né? Porque eu tive que fazer, a gente sabe que para cada grau de Dan é um kata superior. Como eu fui para o quarto Dan, a Confederação Brasileira de Karatê resolveu me cobrar todos os katas até o quarto Dan. Novamente, alguns que eu já tinha feito desde o primeiro Dan. Então, tive que fazer 9 katas de superiores, 2 intermediários, um Kihon com em torno de 14 ou 15 práticas técnicas de Kihon, né? Em que eu já me encontrava com certa dificuldade até de recuperação, pela própria idade, o esforço e tal, e estava focado no que normalmente eram cobrados. Para o quarto Dan eram cobrados 5 katas, era o que eu estava treinando, aliás, 4 katas, que era o que eu estava treinando com um professor, excelente professor aqui de Campina Grande, que é o professor Guedes, Antônio Guedes, né, da ASCASC, e ele me preparou muito bem, tanto física como psicologicamente. Então, no momento em que eu fui cobrado esses outros katas, além dos 4 que estava sendo treinado por ele, ele tentou intervir, mas sentindo a minha segurança, eu já treinava karatê há muito tempo e já fazia prática desses katas superiores. Hoje eu estou com 21 katas superiores dos 26 que são catalogados, né, pelo nosso estilo Shotokan. Então, essas foram as 2 dificuldades, foram momentos críticos, mas graças a Deus, né, e aqueles que contribuíram com o nosso aprimoramento, na nossa preparação, nós conseguimos obter êxito. Legal. O senhor falou sobre o professor Sensei Guedes e eu vou convidá-lo também para falar sobre a sua trajetória no Karatê-Do, sobre a sua escola marcial e dizer que não é fácil ser submetido à mesa examinadora da CBK. Não é fácil. Tem que estar preparado fisicamente, mentalmente, socialmente. Não é fácil. Não é fácil, eu já tive essa experiência também. Agora em dezembro eu vou ser submetido novamente. Vou fazer a prova para o 5º Dan. Mas não é fácil, não é fácil. Não, a Confederação Brasileira ela tem um índice de qualidade reconhecido internacionalmente, né? Nós temos lá o professor Luiz Carlos, que era presidente na época em que eu fiz, ele já não era mais, era diretor técnico, mas ele fez parte da banca. Ele e o presidente, o Sensei Hermes, né? Mas o Sensei Targino, o Sensei Antônio Guedes, né? Então, é uma qualidade técnica que você até se sente orgulhoso de ter conquistado, né? De ter conquistado aquilo que se propôs. Porque, como o senhor falou agora, não é fácil. Mas nada é fácil na vida, né? Então a gente tem que ter a coragem, a determinação, a vontade e principalmente a fé em Deus para que a gente consiga, né, usar esse conhecimento em prol da nossa sociedade, em prol do nosso próximo. Vamos registrar novamente a presença e a participação dos nossos web telespectadores. Vamos para Coca Nobre. Parabéns ao nosso querido amigo Coronel Márcio Saraiva, Canal Jurássico. Um abraço, Coquinha. Canal Jurássico. Gostaria que falasse mais sobre o que se filiou à JKA e como foi o processo para a formação de 4º Dan. Boa noite. Fernanda Carvalho, que exemplo de perseverança. É verdade, Fernanda, é um exemplo a ser seguido, é um homem íntegro, nobre, fantástico, sábio, um homem intelectual, uma pessoa que sempre coloca amor, né? Amor e profissionalismo no que faz. Professor, se o senhor puder respondê-lo. Bom, eu vou responder aqui ao Canal Jurássico da seguinte forma. Para se filiar à JKA, você tem que procurar uma academia que seja filiada, né? Para você ser avaliado por aquele sensei, por aquele professor, e ele faça a equiparação dos graus que você dispõe já como praticante do karatê. Uma vez preenchido todo o formulário, você torna-se atleta, né? Torna-se aluno daquela academia e a documentação segue para a JKA Brasil, né? Que tem como sede lá em São Paulo. E aí eles vão avaliar e vão dar um retorno lhe cadastrando como
como aluno, né, como praticante do Karatê JKA, que é o Karatê japonês, né, a JKA. Essa JKA, ela tem, eu tenho tido a felicidade de que toda vez que eu vou a Brasília, existe uma academia top lá, o Sensei Victor, que é quinto Dan da JKA, e o exame da JKA a partir do terceiro Dan é muito complicado assim, porque é muito exigido dentro dos costumes, das técnicas, das práticas pelo karatê japonês lá do Japão, né? Então, é mais uma fonte de conhecimento. Tem algumas diferenças quanto a algumas técnicas do karatê da Confederação Brasileira, mas essas diferenças não são comprometedoras quanto à qualidade das técnicas praticadas pela CBK, né? Mas vale a pena. E todo ano você faz a renovação da filiação à JKA, e aonde você for do Brasil e tiver uma academia JKA, você tem acesso à prática. Então, lá em Brasília, toda vida que eu vou, eu passo às vezes em torno de um mês lá na casa da minha filha, quando ela está morando em Brasília. No momento agora ela está lá em Brasília. Já fui o ano passado, em maio, passei um mês com ela, e 3 vezes por semana eu ia para essa academia e treinava lá com o pessoal da JKA. É muito bom, vale a pena. É como eu falei no início, o karatê ele é muito grande para estar na cabeça de um único professor. Nós temos que ter a humildade suficiente para buscar mais conhecimento com cada um desses professores que nos abrem as portas de suas academias para crescermos juntos. Obrigado. Muito boa sua pergunta. Coronel, anteriormente nós estávamos falando sobre os maiores desafios que o senhor já enfrentou na sua carreira militar, também no Karatê-Do. Agora eu gostaria de saber quais foram as lições que o senhor aprendeu com esses desafios, como o senhor aplica em sua vida pessoal e sua vida profissional. Bom, as principais lições que eu aprendi com a prática do Karatê e até com a própria vida militar são focadas primeiro na humildade. Nós temos que, como eu falei, nós temos que ter a humildade de saber que nós não somos donos da verdade. Existem sempre alguns que precisam do nosso conhecimento e outros que dispõem de muito conhecimento que nós também necessitamos. Então, a humildade acho que é uma virtude do ser humano, principalmente o ser humano cristão, né? Ele saber que outros que nos antecederam nos deixaram esse legado para melhorar a nossa qualidade de vida. Outros valores que eu acolhi muito bem, busco acolher mais ainda, é da determinação, da resiliência, de buscar o conhecimento necessário para conquistarmos nossos sonhos, né? Nós temos que ser sonhadores, né? Sonhadores, mas com o pé no chão, no aspecto de que a felicidade não é buscada no que queremos, mas na valorização do que temos. Mas não deixemos nunca de pensar na melhoria, pensar em algo um pouco mais à frente. E para conquistar esse sonho, nós temos que nos esforçar, quer seja estudando, quer seja treinando, quer seja perguntando, tá certo? Buscando conhecimento, porque nós não podemos nos achar prepotentes e que atingimos o nível máximo de conhecimento, que não é uma verdade. A verdade é que nós estaremos sempre aprendendo, quer seja com professores mais graduados, quer seja com os alunos, né? Cora Coralina expressou muito bem em uma de suas obras que feliz é aquele que transfere o que sabe, né? E aprende com o que o ensina. Então é dessa forma que um praticante de uma arte marcial ou um militar das Forças Armadas ou da própria Força Auxiliar vivencia a sua atividade em prol da sociedade. É sempre buscando conhecimento para aprimorar o seu serviço para o próximo. Qual é o conselho que o senhor dá para o jovem que deseja seguir carreira nas Forças Armadas ou no Karatê-Do? Eu encaro com três fases, né? 3 passos.
O primeiro é buscar o conhecimento na profundidade do que ele acha necessário e tem seu desejo, né? Segundo, avaliar se o seu desejo é do coração, tá certo? Nós temos que escolher os nossos caminhos pelo coração e não pelo que aquele objetivo e aquilo que nos são apresentados nos vai retornar de forma material, de forma financeira, né? Então nós temos que buscar pelo coração, observando o dom de Deus na vocação que nós temos para aquilo e fazer com a melhor forma possível, tá certo? A terceiro passo é, uma vez decidido qual é a opção de enfrentar, que se deseja conquistar, deseja se desempenhar, é vencer os desafios, tá certo? É ser perseverante, ser dedicado, ter fé em Deus, que aquilo que você vai se dedicar vai trazer um retorno não só para a sua salvação, para o seu espírito, para o seu serviço ao próximo, à sociedade, mas também para aqueles que você está transmitindo conhecimento. Então, são esses 3 passos. Ver se realmente aquilo que você quer, por intermédio do aprofundamento do que é aquela profissão, do que é aquela atividade. Segundo, sentir que aquilo que você quer fazer é realmente do coração. E terceiro, enfrentar os desafios com resistência, com resiliência, com determinação, foco no que você quer, estudar bem, tá certo? Aí você vai conquistar o que todos nós buscamos quando partimos para um desafio, que é o sucesso, né? É ser exitoso naquela busca do que desejamos, dos sonhos desejados. Qual o legado do senhor como coronel do Exército e como cinturão negro em Karatê-Do? Bom, eu busco deixar, tá certo, para aqueles que me conhecem, o legado da determinação, da vontade, do espírito cooperativo, tá certo? Da humildade, né? Da fé em Deus ali, porque nós não somos nada sem Deus na nossa vida, tá certo? Da busca do conhecimento, da constante estudo e preocupação em aprimorar-nos. Quero deixar esse legado como um objetivo, tá certo? A ser alcançado por quem buscar no Karatê-Do uma melhor condição de vida. Quais são os planos e projetos futuros do senhor? Bom, meu plano maior é continuar servindo a pátria, agora não mais tanto por intermédio do Exército, porque eu estou na reserva, mas como me coloco à disposição do próprio Exército, uma vez necessitando me chamar. Mas é continuar servindo a pátria, a sociedade, com o que eu possa servir de orientador aos mais jovens, né? Transmitir o que nós aprendemos, né? E achamos que aprendemos também, porque nada disso nós levamos no caixão, né? O conhecimento que nós recebemos, nós temos que partilhar, né? Eu não posso achar-me tão egoísta de guardar tudo que eu aprendi e não repassar para ninguém. Alguém me passou, eu não aprendi do nada. Então, se me passou, eu tenho que devolver para a sociedade em forma de ensinamento. É a generosidade marcial, transmitir aquilo que se conhece. Como o senhor vê o futuro das Forças Armadas e do Karatê-Do? Bom, eu vejo um futuro com bastante otimismo, porque eu vejo nas Forças Armadas, como no Karatê-Do, pessoas muito competentes, pessoas muito atualizadas, cada vez mais jovens, com conhecimento que se levavam muito tempo, hoje fazem bom uso da internet, porque a internet como diz o ditado, né? É uma faca de 2 legumes. Nós temos que buscar na internet os bons conhecimentos, as boas práticas e fugir daquelas que só destroem o espírito, destroem a fé, destroem a família, destroem a sociedade, né? Então, eu acredito que o futuro
para essas pessoas estão exatamente na confiança que nós temos nesse preparo das Forças Armadas na busca de novas tecnologias, novos aprimoramentos do pessoal, tá certo? Eu vejo cada vez mais gente mais técnicas, mais preparadas, tanto no Karatê como nas Forças Armadas, como você me perguntou, de tal forma que me conduz uma tranquilidade, um otimismo de que o Karatê está bem e as Forças Armadas estão bem diferentes do que quando iniciei. Qual a coisa mais importante, ou uma das coisas mais importantes que o senhor aprendeu em sua carreira militar e no Karatê-Do? Eu valorizo bastante que tanto uma contra a outra fazem praticamente os mesmos, ou praticam praticamente os mesmos valores, né? Então, eu considero bastante importante que esses valores, eles constroem o caráter, né, de um ser humano, tornando-o mais humano, né, e mais capaz de produzir dias melhores para os outros, né, e para si próprio, né, porque você, ao se incluir numa sociedade, você também tem que ser não só o espelho para a sociedade, mas também buscar o crescimento pessoal. Como o senhor define sucesso e como o senhor alcançou? Bom, naquilo que nós buscávamos como objetivo, tá certo? De vida, objetivo pessoal, objetivo profissional. Eu almejava algo, consegui chegar lá. Então, obtive sucesso. O sucesso, ele não é global. O sucesso, ele é parcial, pontual, né? Você pode ter sucesso no Karatê e não muito sucesso na carreira, ou ter muito sucesso na carreira e não ter muito sucesso no Karatê. Mas eu acho que o equilíbrio é que é o mais importante. O sucesso é o êxito na realização de sonhos, tá certo? E qual foi o outro termo que você perguntou? E como o senhor o alcançou? Como eu alcancei? Eu alcancei com muita fé em Deus, tá certo? Com muita dedicação, muito estudo e muita gratidão, tá certo? Aos meus professores, meus senseis, meus comandantes, tá certo? Aos meus comandados, em especial a família é fundamental no apoio, tá certo? Para que você consiga vencer seus obstáculos, tá certo? Dentro da minha família, ou dentro das famílias, a sua parceira, a sua companheira, como o caso da minha esposa, em vários momentos difíceis, ela sempre esteve e continua estando ao meu lado, me apoiando ou me recriminando, tá certo? Nós temos que ter a disciplina, temos que ter a humildade de reconhecer que alguém que está de fora, muitas vezes, vê melhor do que quem está dentro do problema, né? E a todos que vivenciaram conosco e compactuaram na conquista dos objetivos que nós nos propusemos conquistar. Então, dessa forma é que eu vejo que consegui sucesso em várias áreas de que me predispus a praticar. Coronel, qual é o conselho que o senhor dá para os jovens que desejam alcançar sucesso em suas vidas? Bom, primeiro que ele busque, pelo estudo, pelo conhecimento, né? Sempre dependemos de alguém e esse jovem, essa pessoa que quer ter sucesso, né? Ela tem que buscar ter uma vida social, ter um convívio com pessoas do bem, né? Também temos que buscar exemplos de vida para nos aportar até de estímulos, né? e de responsabilidades para que possamos ser exitosos, ter sucesso na vida. Legal. Coronel, todas as pessoas que vêm aqui, os amigos que vêm aqui, eu peço carinhosamente que tragam um livro para a nossa dica de leitura, né? Qual foi o livro que o senhor trouxe, né, para o senhor indicar aos nossos web telespectadores? Bom, na realidade, eu trouxe 3, né? Eu trouxe 3 que são bússolas na minha preparação inicial para o Karatê-Do. O primeiro deles é O Melhor do Karatê. É uma visão abrangente de Nakayama. É uma coleção de livros
essa coleção são 11 livros. Você encontra pela internet com relativa facilidade. E busque também, para minimizar custos, esses livros às vezes são encontrados também em livrarias do sebo, né? Algumas pessoas se desvencilham vendendo esses livros para o sebo, para outras livrarias, e às vezes a gente consegue ao menor preço. São 11 fascículos que tratam sobre os catar, sobre as técnicas, né? E que muito bem nos norteiam para a prática, em especial, dos 26 katas que compõem o estilo Karatê Shotokan. Um outro livro é o texto mestre de Gishin Funakoshi, tá certo? É o Karatê do Kyohan, né? Ele aqui também traz muito conhecimento técnico para uma prática com qualidade do Karatê. E, por último, né, eu digo nos 3 que eu trouxe, é o Karatê do O Meu Modo de Vida. É uma autobiografia de Gishin Funakoshi, você encontra na internet, facilidade, imprime ou então busca o livro. É muito difícil porque esse livro foi escrito em 1956, quando ele já estava na véspera da sua morte, né? Ele foi editado. Então, mas traz muito bons conhecimentos sobre a filosofia do Karatê, como que ele enfrentou as suas dificuldades, seus obstáculos, que também são similares a alguns que encontramos na nossa vida no cotidiano. Coronel, esse livro do Masatoshi Nakayama, O Melhor do Karatê Do, o senhor com certeza absoluta tem as 11 unidades. Eu tenho as 11 unidades. Foi difícil, viu? Eu comprei pela Amazon, alguns, tá certo? Comprei em livrarias do sebo, tá certo? Comprei na CBK, na sede da CBK, fui comprando devagarinho. A gente vai garimpando, né? Até porque não são muito baratos também não, né? Mas, de qualquer forma, um pouquinho de esforço, um pouquinho de dedicação para nos aprimorar a prática do nosso karatê, a vivência do nosso karatê-do, vale a pena. Não ficar apenas no dojo, porque o próprio mestre Gishin Funakoshi, ele fala entre os seus 20 princípios de que karatê não é só dojo, né? Então, não é só o local de treinamento, é a vida, é o estilo de vida, o modo de nos apresentar na sociedade. Então, para isso, a gente tem que se aprimorar também no lado filosófico do karatê, que são esses valores que eu retratei alguns, né? Nós estamos chegando aos nossos instantes finais, mas antes de nós terminarmos, eu gostaria de fazer um bate e volta com o senhor. Tá certo? Estamos aí. Vamos lá. Família. Família é a célula mais importante da sociedade. Filhos. Filhos são frutos do amor de um casal sob a graça de Deus. Trabalho. Trabalho eu considero como uma ferramenta para dignificar a vida do homem ou da mulher. Fé. Fé é acreditar incondicionalmente em Deus em todos os momentos. Exército. Exército é uma instituição em que o povo tem que utilizá-lo como último recurso para a sua liberdade, para a sua soberania. Karatê-do. Karatê-do, um estilo de vida. É um meio de praticar essas virtudes que ele nos transmite para o bem do próximo da nossa sociedade. Suas considerações finais, coronel. Bom, eu tenho como consideração final transmitir aos nossos internautas, aos nossos espectadores, que o Karatê-do, bem praticado, buscado como um estilo de vida, ele baseia-se basicamente em umas regras, né? Essas regras, elas são fundamentais para se viver em sociedade de forma cidadã, sendo útil. Então, nós temos como lema, né? Essas regras servindo como lema da prática do Karatê, como Gishin Funakoshi, ele falou, todos os que eu vou falar agora, eles começam com o primeiro, nenhum é mais importante do que o outro, tá certo? Então ele fala, primeiro, respeito acima de tudo. Primeiro, fidelidade para com o verdadeiro caminho da razão, ou seja, falar a verdade, praticar a verdade. Primeiro, esforçar-se para a formação do caráter,
cidadão, ele com o caráter necessário para o bem da sociedade. Primeiro, criar o intuito de esforço. Então, se eu consigo fazer algo e estou cansado, eu vou me esforçar que eu vou conseguir mais um pouco. Então, sempre há 40% a mais de esforço a ser buscado. E, primeiro, conter o espírito de agressão. Então, são esses 5 regras, 5 metas, 5 valores que o karateca, praticante do karatê-do, né, ele busca para melhorar a sua qualidade de vida e a daqueles que o cercam. Então, eu recomendo para todos que, se desejarem praticar o karatê-do, encontrem aí mais um espaço para melhorar a sua qualidade de vida. Ou, se não quiserem, mas com o conhecimento, um pouco de conhecimento que nós passamos, que sirvam de estímulo para aqueles que buscarem alguma informação sobre o karatê. Na internet existem bastante publicações, existem bastantes caminhos para se colher ensinamentos necessários para uma prática salutar do karatê-do. Coronel, fica aqui a minha continência ao senhor, meu respeito e minha gratidão. Lembrando que esse programa foi ao ar com a colaboração dos nossos patrocinadores, Rangel Refrigeração, Rubens e Edgley Centro Automotivo, Mastersoft Estofados, JP Conserto de Máquinas, tudo para máquinas de costura, Armando Refrigeração Automotiva, New Way Academia, Galeto do Gordo, o melhor galeto assado na brasa da cidade, no contorno da Santa Rosa, Que Pastel do Catolé, na Vigário Calixto, Deivão Barbershop, na Santa Rosa, e JR Oxigênio, ferramentas e serviços, na X Chateaubriand. Um abraço a todos, até a próxima. Yo.